O pessoal costuma falar muito, o pessoal que já conhece um pouco de Shell, costuma falar muito no uso do utilitário touch, né? Touch. O touch ele serve para alterar a data e hora, assim, sem argumentos, né? A data e hora de último acesso de um arquivo. Então, se eu pegar aqui touch salve.sh, o arquivo salve já existe, teclando Enter, ele não será modificado em nada além da sua data e hora de último acesso. E eu posso mostrar isso para vocês, eu vou limpar fazendo um ls mais detalhado desse diretório, ls-l, e aí eu tenho o salve sh e o teste. Vamos brincar em cima do teste, porque o teste foi modificado às 10 horas e 16 minutos de hoje. Mas, se eu fizer touch, cadê o touch? No teste e repetir o ls, você vai ver que o horário de último acesso a ele foi alterado para 10h31. Era 10h16, passou a 10h31. Sensacional. Isso aqui não alterou nada no meu teste. Vamos ver o que tem lá no teste. Eu nem me lembro mais. Não tinha nada mesmo, ele já estava vazio. Mas vamos fazer a mesma coisa com o salve, tá? O salve para a gente verificar. Então, em vez do teste, vamos usar o salve aqui, salve sh. Fazendo ls para ver o que foi mudado. Olha aqui, era 10h30 o último acesso, passou a 10h32 e o conteúdo ainda é banana e laranja como antes, ok? Então isso não mudou. Essa também é uma opção segura em relação à criação de arquivos. Como assim criação de arquivos? Eu não criei nada? Não. Veja bem, eu estou demonstrando que a única coisa que o touch altera é a data e hora do último acesso ao arquivo. Mas um efeito colateral, inclusive uma opção que pode ser desligada no touch, é a criação do arquivo caso ele não exista. E eu vou criar, inclusive, aqui um novo arquivo para mostrar isso. Veja, touch, e o novo arquivo será teste2. Vamos chamar de teste2 o novo arquivo. Então, teste2 não existe nesse diretório, eu executei o touch e como consequência da função dele original de alterar a data e hora de último acesso, para que isso acontecesse, ele teve que criar o arquivo. Então, agora eu tenho teste2 também aqui no meu diretório. Então, o pessoal, inclusive, se acostumou a falar como é que cria arquivo. Já vem logo aquela resposta, touch. Não, touch é uma possibilidade. Aí o pessoal argumenta também da seguinte forma. O touch é melhor porque ele não altera o conteúdo do arquivo. Ele não altera se o arquivo existir. Né? De fato, ele não alterou o conteúdo, mas ele alterou quem? A data e hora de último acesso. Mas o que será que aconteceria se eu utilizasse para criar um novo arquivo de forma segura o redirecionamento de append? Será que algo aqui seria modificado? Esse é o grande ponto. Eu vou fazer um redirecionamento de novo para o teste, tá? Que tem lá o conteúdo que a gente já conhece. Né? Teste não, desculpe. Eu esqueci que o teste está vazio também. Eu vou fazer para o salve, tá? Então vamos fazer aqui, cat salve, que tem banana e laranja, e o que eu quero é testar se o redirecionamento de append afeta de algum modo um arquivo existente. Então, em vez de usar o touch, eu vou usar o redirecionamento de append para o salve sh e verificar se algo mudou, pelo menos algo visível mudou nesse arquivo. Não estou mandando nenhum caractere para o arquivo e aqui aparentemente foi tudo ok. Fazendo cat, o conteúdo está inalterado, como a gente já havia demonstrado, e em relação ao timestamp, que é como a gente chama de data e hora do último acesso, é timestamp, né? Vamos fazer o ls para ver, e veja,
acesso anterior, está aqui, 10h32, e continuou sendo 10h32. Ou seja, o redirecionamento de append é até mais apropriado se a sua necessidade for incluir, não alterar nem a data e hora de último acesso de um arquivo acidentalmente já existente na hora de criar um novo script. Então, esses argumentos eles precisam ser entendidos, tá? Eu sempre falo, pessoal, a única regra no Shell que eu admito que seja dito como regra é que tudo depende. Depende do que você quer. Não existe jeito certo. Existe aquele jeito que vai atender àquela sua especificação, aquilo que você requerer de um comando. Porque o comando é o que você quer que seja feito. E disso você não pode abrir mão. Bom, eu vou limpar aqui para dar continuidade aquilo que eu vinha falando. Evidentemente, eu já demonstrei, se eu fizer o cat, está vendo lá, banana, laranja, já são conteúdo desse arquivo do meu script. Mas eu poderia passar uma linha de comando para o meu script. Eu poderia fazer um redirecionamento aqui na criação do arquivo, já dizendo o que eu quero que tenha nesse arquivo. Para que eu possa demonstrar isso de uma forma mais clara, eu vou remover, eu vou eliminar o arquivo salve.sh e a gente faz isso usando o utilitário rm, remove. Então, rm, nome do arquivo, a gente remove um arquivo do diretório, né? E teclando Enter, fazendo ls-l, veja que eu não tenho mais o arquivo salve.sh. O que eu quero agora é criar esse arquivo e, ao mesmo tempo, já incluir nesse arquivo um comando. Tá? Um comando que eu quero que o meu script execute. E isso é muito comum quando a gente não tem acesso a um editor de texto conhecido ou até quando a gente está criando um script que é simples demais para você abrir um editor de textos, enfim. Não, você já sai criando o arquivo do script, passando já aquilo que você quer que seja executado, normalmente uma ou duas linhas apenas de comandos, né? Enfim, o que eu vou fazer aqui é mandar para o meu script a linha de um comando qualquer. Eu vou mandar, por exemplo, a linha de um comando que vai invocar o utilitário who am I. O who am I diz quem eu sou. E aqui o nome do usuário dessa conta que eu estou usando é SSD. Poderia fazer algo até mais completo. O W também é muito interessante porque mostra para a gente várias informações da seção corrente do Shell. Enfim, poderia usar o W, né, que daria uma saída um pouco mais completa, né, nada tão resumido quanto o SSD. Então é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer então? Vou criar o meu novo script para executar o comando com a invocação do W. Então, echo W e redirecionamento aqui tanto faz, mas como eu falei, vamos desenvolver uma memória muscular para evitar problemas usando redirecionamento de append e no arquivo que não existe ainda, que é o salve.sh. Veja, ele não existe, mas mesmo assim eu usei o append puramente pela necessidade de criar uma memória muscular, tá? Para este caso, se eu quisesse de fato apagar o conteúdo, eu usaria o redirecionamento de escrita. Não decorem regras. A única regra é que tudo depende, tá, gente? Aqui é uma situação específica. Então vamos lá, ó. Criei o salve ou não? ls-l. Opa, beleza, tá lá o salve. Qual é o conteúdo dele? Olha, salve.sh, W, maravilha, o arquivo foi criado e tem lá o conteúdo W, que é o que eu quero que seja executado. Veja,
Nesse ponto, eu já criei o arquivo e editei o conteúdo num único comando. Apenas um comando eu já resolvi duas etapas. Mas eu não quero que o W seja o conteúdo desse script, porque o nosso problema não é imprimir a seção, essa seção que está rodando neste terminal. O que eu quero, o que eu preciso é imprimir a mensagem salve simpatia no terminal. A gente já sabe que vai fazer isso com o eco, por exemplo, é uma das duas possibilidades que nós temos. Enfim, nesse caso eu vou precisar substituir o comando que está lá. Mas, independente disso, esse arquivo já poderia ser executado. Como assim? Ele não tem permissão de execução, como a que a gente sabe que não tem. Lembra lá da parte 2, se eu não me engano, desta aula. Lembra das permissões do arquivo? Olha aqui, ó, RW é que o meu usuário tem, ou o usuário que é o dono do arquivo, no caso o SSD, tem permissão para ler e escrever no arquivo. Os usuários do grupo a que pertence o arquivo, no caso é o grupo SSD também, tem permissão para ler e escrever, e todos os demais usuários do sistema só têm permissão para ler, exceto o usuário root, que pode tudo nesse arquivo, menos o quê? Menos executar, porque o root também vai precisar de uma permissão de execução, o arquivo vai precisar de permissão de execução para que, inclusive, o root execute o conteúdo desse arquivo. Enfim, o ponto aqui é que eu já poderia executar esse arquivo. Como? Como eu disse no slide, que eu vou voltar aqui rapidamente, olha, invocando o nome do arquivo como argumento do shell, da invocação do executável do shell. Então é isso que a gente vai fazer. Eu quero que esse conteúdo seja executado com o shell bash, então eu digito bash salve sh. Veja, o script está funcionando, ele só não está fazendo o que eu quero. O que eu quero que o script faça? Eu quero que ele imprima a mensagem salve simpatia no terminal. Então a gente vai aproveitar isso para mostrar o procedimento de criação de um novo script, já partindo da criação do arquivo usando o editor de textos, e no caso o editor da minha preferência é o editor Vim. Então eu vou limpar aqui, vou mostrar novamente o ls para ver que eu tenho o salve sh, vou remover o arquivo salve sh usando o rm, então rm salve para remover o arquivo, fazendo o ls novamente para mostrar que o arquivo foi removido, e aí eu vou fazer vim salve.sh. O Vim é um editor e toda vez que a gente usa o editor passando o nome de arquivo, esse arquivo é criado se ele não existir. Então, com isso, eu estou aqui no Vim, lembrando que essa cara do Vim é resultado de uma série de configurações que eu já fiz para o meu uso. Não é assim que o Vim fica por padrão, a aparência dele é muito diferente. E o ponto aqui é que eu tenho um arquivo vazio para já começar a editar, já começar a escrever o que eu quero que o meu script faça. E eu vou teclar I para entrar no modo inserção, porque o Vim é um editor modal e requer que a gente determine a ação que será executada aqui a partir de um desses modos. No modo inserção, eu posso digitar textos. No modo normal, que eu voltei para lá teclando ESC, eu só posso executar comandos. Comandos de edição, a gente chama também do modo edição. E no modo normal, a partir do modo normal, teclando 2 pontos, eu entro aí de fato no modo comando, que aí eu vou poder salvar o meu arquivo, enfim. Esse é o basicão do Vim, mas vocês vão se acostumar à medida em que me virem utilizando aqui. Quando eu entro no Vim, eu não posso digitar nada. Então eu tenho que teclar I para entrar no modo de inserção de texto. E aqui
eu vou dar o comando que eu quero que o meu script execute. De fato, né? É a solução do nosso problema, que é imprimir a mensagem salve simpatia no terminal. E eu estou colocando aqui, entre aspas, simples. Isso tem um motivo que a gente vai ver na segunda aula, na aula 2 desse módulo, né? Mas por enquanto eu só quero que vocês entendam que tudo que está entre aspas na linha de um comando corresponde a um único argumento do comando que está sendo invocado. Então, no caso, é o echo, e o echo está recebendo apenas um argumento, que é toda essa cadeia de caracteres de aspas a aspas. Ok? Maravilha. Eis que, para voltar para o modo normal, 2 pontos para entrar no modo comando, W para salvar e Q para sair. Eu faço WQ, poderia fazer apenas o W e continuar com o editor aberto, mas eu já quero sair, então eu vou teclar Q também. Isso vai salvar o meu arquivo e vai terminar o vim, vai encerrar o vim. Voltei para o terminal, eu tenho agora o arquivo salve.sh, que foi criado e editado num procedimento só, e se eu fizer aqui o bash, olha, eu já posso invocar, né? Não tem permissão de execução, mas eu posso executar o conteúdo do meu arquivo usando o interpretador, né? O executável do bash, ou de qualquer outro shell que eu queira usar para executar o conteúdo do meu script. No caso é o bash mesmo. E aí, ó, salve sh, e está lá, salve simpatia. Isso sem dar permissão de execução ao meu script. Para dar permissão de execução, eu vou usar o chmod, como eu já havia dito, para dar permissão para todos os usuários e grupos poderem executar o meu script. Então, chmod mais x salve sh fará isso por mim. E ali está num ls mais detalhado. Veja que agora as permissões incluem a letra X, RWX, RWX e R. Eu não alterei a escrita da permissão para outros usuários de outros grupos. Originalmente não havia nada no W mesmo, e aqui, ó, o X foi acrescentado. Desta forma, esse arquivo poderá ser executado por qualquer usuário. Mais um detalhe em relação a isso aqui é uma questão decorativa. Muitos sistemas vêm ali, trazem configurações para colorir. Você pode alterar essas configurações, mas algumas já vêm pré-definidas em algumas instalações do GNU Linux. E essas definições, essas configurações em alguns sistemas alteram as cores do arquivo de acordo com o seu tipo, a sua permissão. No caso aqui da minha instalação e das minhas configurações, porque eu mesmo alterei aqui, os arquivos executáveis aparecem no ls completo ou no ls resumido, coloridinhos em verde e mais gordinhos, né, em negrito. Né? Então, fazendo apenas o ls, também a gente veria esse destaque no arquivo executável. Existem outras formas de destacar, não é assunto para a gente, mas é apenas uma curiosidade, já que vocês vão ver várias demonstrações aqui no terminal. Mas não confie nisso, porque o que realmente determina se o arquivo pode ser executado é esse X aqui nas propriedades, nos atributos de permissão do arquivo. Tendo permissão de execução, eu vou limpar aqui, eu já não preciso invocar o executável do shell e passar o nome do meu arquivo como argumento. Eu posso invocar o próprio nome do arquivo, mas eu não posso fazer aqui salve.sh diretamente. Se eu executar aqui agora, você vai ver que salve sh, né, é um comando não encontrado. Mas por quê? Porque é um arquivo comum? Porque não tem permissão de execução? Pô, mas tem.
o que causou isso? O problema é que nós precisamos dizer ao shell onde está o arquivo a que eu me refiro na hora de fazer uma invocação assim, dizendo apenas o nome do arquivo. Para o shell, esse arquivo, esse nome, essa cadeia de caracteres não foi encontrada entre os seus próprios comandos internos, como echo, por exemplo, é um comando interno, não foi encontrado em outros diretórios onde ele pesquisaria por arquivos executáveis, como, por exemplo, o diretório /bin, o srbin, né? Esses diretórios onde a gente viu lá na primeira ou segunda parte, já não me lembro, que estava, por exemplo, o utilitário ls, o utilitário cat, né? Esses binários executáveis estão nesses diretórios. Mas onde está o salve sh? O shell não sabe. Ele tem a possibilidade de localizar a partir de uma informação que fica registrada numa variável que está presente no processo, numa região da memória do processo do shell que a gente chama de ambiente. Ambiente não é uma coisa assim genérica, que é o nome de uma região da memória de todo o processo. Na verdade, esse nome é em inglês, é environment. E em algumas linguagens até a gente acessa essa região, né? A gente acessa os dados nessa região através de um nome environ. O fato é que essa região contém várias variáveis definidas. Uma dessas variáveis, e eu posso fazer isso expandindo a variável, ver isso, expandindo essa variável com um echo, e vejo, ó, cifrão para expandir. E o nome da variável, qual é? Path. Caminho. Eu já havia falado no comecinho, né? E essa variável é passada de processo para processo. Lembra que a gente falou que o processo herda os dados, herda, por exemplo, também os descritores de arquivos, nós demonstramos isso na parte anterior. O ambiente, essa região da memória do processo, também é passada de processo pai para processo filho, também é herdada, ou como a gente costuma falar, é exportada. As variáveis que estão no ambiente foram exportadas de uma seção do shell para lá. Então, isso é o que eu quero mostrar mais para frente, mas tudo para dizer que o path não é nenhuma mágica, não é nada do outro mundo e não é também o que o pessoal chama de variável de ambiente. Não, o ambiente é uma coisa que existe, está lá e é bem definida. Então é artigo definido, é uma variável do ambiente do processo. Ok? Enfim, então path é uma variável no ambiente do processo ou do ambiente do processo. E aí a gente pode expandir para ver quais são esses caminhos. E aí você vai ver que é uma lista de localizações onde o shell vai procurar. E ele vai procurar aqui, ó, o sr local bin. Esse dois pontos é o separador dessa lista, né? Então é um diretório, dois pontos. Outro diretório, o srbin, dois pontos, /bin, dois pontos. Aí o sr local games, o sr games. Essa lista pode variar de distribuição para distribuição, mas pelo menos essas localizações para o utilizador normal, que não é o utilizador administrativo, a gente deve ter, tá? Isso é assim, inclusive, em qualquer sistema parecido com o Unix. O fato é que o salve não está em nenhuma dessas localizações, não está em nenhum desses diretórios. Como que a gente faz, então, para executar o salve do jeito que a gente quer? A gente tem que dizer para o shell onde o salve está. E a gente diz isso informando o caminho do arquivo. Eu vou escrever aqui primeiro ponto e depois a barra. Barra, vocês estão vendo aqui apenas separação entre o nome de diretório e o nome de arquivo. Então significa que o que está aqui antes da barra é um diretório. Mas que diretório é o diretório ponto? O ponto significa este diretório. Inclusive, se eu fizer, vamos ver aqui, ó, ls-la para mostrar
todos os arquivos, inclusive aqueles que começam com o ponto, porque no nome do arquivo, não no nome do diretório, tá, gente? No nome do arquivo, quando você tem o ponto como primeiro caractere, o ls ignora esse arquivo na listagem, mas é só um efeito do ls, tá? Não é nada do sistema. Para o sistema, esse ponto no início do nome de arquivos não quer dizer nada, mas para o ls, o resultado é que esse arquivo será ocultado de uma listagem. Outros programas navegadores de arquivo, inclusive os gráficos, também utilizam isso para ocultar esses nomes que começam com um ponto. Mas o sistema em si não determina nada, não faz nenhuma diferenciação entre nomes de arquivos que começam com ponto e os que não começam. Entretanto, o que o sistema faz, isso sim, existe um nome de arquivo chamado ponto. E se você olhar aqui no ls, aqui o primeiro caractere, lembra? A gente olhou várias vezes, a gente viu o link simbólico, a gente viu o tipo de arquivo era dispositivo caractere, lembra? Enfim, quando tem um traço assim é arquivo comum, mas quando é diretório nós temos a letra D. Então esse arquivo é um diretório. Existe um arquivo ponto em todos os diretórios e esse arquivo ponto é um diretório. Que diretório é esse? É o próprio diretório. Então se eu estou aqui em aulas 01, o ponto é a mesma coisa que aulas 01. Se eu for lá para o meu diretório pessoal, o home, eu vou fazer isso teclando cd sem argumentos, fizer um ls -la também, eu tenho ponto, esse ponto é um diretório, mas que diretório é esse ponto? Esse ponto é o meu diretório pessoal, tá? Então o ponto existe. Eu vou voltar antes de falar qualquer coisa, eu vou voltar para o diretório anterior com cd traço. O traço faz com que você volte para o último diretório visitado. Então eu voltei lá para a aula 1. Enfim, o que eu quero dizer é que o ponto sempre é uma referência ao diretório onde a gente está, que é o que a gente chama de diretório corrente. Então, executando o meu script, informando o diretório, ponto, seguido de barra, é claro, que é a separação entre o nome de diretório e o nome do arquivo, eu tenho a indicação para o shell de onde está o arquivo. E fazendo dessa forma, o conteúdo do meu arquivo foi executado. Ele foi executado porque teve permissão de execução, porque eu passei o caminho e dessa forma eu posso invocar o meu script pelo seu nome. Se eu quiser executar sem passar o caminho, eu posso passar como argumento para o shell que eu quero que execute. Ah, mas ele já tem permissão de execução, não muda nada, arquivo é arquivo, vai continuar sendo arquivo e, no caso, o bash vai receber esse conteúdo como argumento e vai processar o conteúdo do arquivo, como a gente falou lá no comecinho, nas partes 1 e 2 dessa aula. Executando, tranquilamente. Veja, um arquivo que tem permissão de execução pode ainda ser executado a partir da invocação do shell e com o seu nome utilizado como argumento. Não, uma coisa não elimina a outra possibilidade, tá certo? Mas, para complementar isso, a gente já tem um arquivo, ele já é executável, a gente já investigou todas essas possibilidades aqui de criação e edição de arquivos de scripts, e temos aqui as duas possibilidades de execução, mas tem também uma questão que diz respeito a o que escrever nesse arquivo.